Hashtag tô de volta, muito bem, maravilhosos. Como vocês estão nessa quarentena? O que vocês estão fazendo? Tomara que agora vá. Vamos, gente, põe energia dourada aí. Agora tem que dar certo. Não é possível. Parece que trava lá, né? Olha, ela entrou. Vamos convidar. Ó, a Simone chegou. Vai dar certo, gente. Não é possível. Vamos lá. Vou convidar. Vai ter que dar certo. Tá vindo, tá vindo. Aí. Agora tem que dar certo. Ai, meu Deus, eu vou me mexer. Tá bom. Não vou Fala me uma, mexer. fale uma frase. How are you? I'm fine. Tô até suando, ó. Então você tá em Ribeirão, tá passando a quarentena aí. Tô morando aqui com... eu acabei saindo de São Paulo. Agora, como eu fico muito em São Paulo e Rio, eu falei, eu preciso de um QG fixo. Então, meu QG Uhum. fixo agora vai ser em Ribeirão Preto. E foi Que onde é a minha você, cidade natal, né? Que é onde eu essa cidade nasci. natal, onde você se formou. Me conte, Simone, qual foram suas inspirações? Tem alguém em casa, assim, para você entrar na arte? Eu sei que você começou como bailarina. Sim, comecei com bailarina aos 3 aninhos de idade. Não era nem Uhum. gente ainda. Ah, eu fiz balé a vida inteira também. Eu fiz a partir dos 5. Filha de, Melhor coisa. filha de peixe, peixinho é, né? Ah, Então, eu mas eu comecei. amava. Na verdade, eu não tinha eu nem pensava em ser cantora, em trabalhar com teatro. Meu sonho sempre foi ser bailarina de dançar nas pontas. Se hoje eu não fizesse o que eu faço, talvez eu tivesse uma companhia de dança ou uma escola, enfim. Eu nunca tive a pretensão de ser o que eu sou hoje. Tudo foi acontecendo, maravilhosamente acontecendo, acabou dando certo, graças a Deus. E o balé me ajudou muito, porque quem faz dança, né, com certeza tá anos-luz à frente no nosso meio, né? Porque o nosso meio exige muito que a gente cante, que a gente dance, que a gente represente. E você ter o corpo formado para dança já é meio caminho andado, porque é muito mais difícil, né? Quando você começa tarde, enfim, Uhum. com uma certa idade. Não que é impossível, mas é bem mais difícil. Então a dança me ajudou muito, mas eu nunca ia conseguir ser bailarina das pontas, porque eu era sempre a gordinha boa que dançava na frente. Nunca tive físico para ser bailarina das pontas, não. Não é fácil, é uma carreira que é difícil que a gente estuda a vida inteira e depois a gente. E aí, é isso que eu quero? Vai dar certo? Eu também nunca tive físico para balé clássico. E aí você vê que. E aí, o que que a gente faz, né? É. E aí, qual foi essa sacada de cantar, de estudar jazz, de fazer musical? Então, a primeira vez que eu cantei na minha vida foi brincando, brincando mesmo, literalmente. Nos espetáculos de final de ano da escola, todo mundo me colocava para fazer alguma coisa engraçada. Eu imitava alguém cantando, aí as pessoas falavam, nossa, você é nada, né? Não sei o quê, enfim. Mas assim, nunca levei a sério, porque a minha paixão era a dança. Aí eu fiquei sabendo de uma audição que teria em São Paulo para uma companhia de dança. Aí eu peguei, fui escondido dos meus pais, né? Porque na época eu era maior de idade, mas enfim, eu tinha as minhas responsabilidades aqui e tentar convencê-los de ir para São Paulo para fazer uma audição para uma coisa que eu não tinha certeza de nada, era meio complicado. Mesmo eles me apoiando, são a eles. Aí acabei indo, fiz essa audição, passei. E aí eu cheguei e falei, tô indo embora, vou morar lá. Minha mãe falou, você é maluca? Como é que você vai morar lá? Como é que você vai morar em São Paulo? Você não tem nem onde ficar, você não tem dinheiro, né? Aí eu vendi o meu carro, ia pro outro assim e fui para São Paulo, menina. E foi para São Paulo. Bom, então, aí eu Ah, fui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? estamos. Eu tô. Tô vendo bem. Bom, aí eu fui para São Paulo e lá eu conheci. Quer dizer, na verdade, eu já conhecia o Tumura muito antes,
Mas lá o Marcos Tumura foi uma pessoa que me ajudou muito. E a primeira vez, profissionalmente falando, foi num karaokê que ele fazia, que eu, na verdade, sapateava. E aí eu sapateava no karaokê dele, né, tentando arrecadar dinheiro para gravar um disco. E ele falou, canta uma musiquinha aí, né, para descontrair. E aí eu cantei uma música da Mariah Carey, que chamava Hero. E ele sabia que eu precisava de uma grana para ficar em São Paulo. E o meu dinheiro já estava, o dinheiro do meu carro já estava acabando. Aí ele falou assim, tem um amigo meu que tem uma banda. E aí eu falei, imagina, você tá louco, eu não sou cantora, eu sou bailarina, sapateadora. Eu faço balé clássico, jazz, sapateado, vou lá cantar. Não, vai lá que é facinho, vai ser rápido. E é pra fazer um tchurururu, tchararará, tá tudo certo. Um tchurururu, tchararará, beleza. Quando você tá precisando de grana, meu amor, você faz tchurururu, tchararará, qualquer coisa. E ainda dança. Aí eu fui e virei a primeira backing da banda, que chamava Patacripe. Nossa, que legal. E aí eu comecei a minha história com a música, na verdade, né? E aí depois eu fui fazendo testes, fiz teste para um restaurante onde os garçons eram cantores. Uhum. E aí eu não passei porque era maluca. Eu cheguei lá, fiz um grande cara e falei que eu cuspia fogo, porque eu aprendi a cuspir fogo no circo. Louca, louca de tudo, Nana. Aí, que legal. O restaurante inaugurou, eu entrei só como garçonete. E um dia, porque eu falo quando as coisas são para acontecer, é para acontecer, né? Um dia eu tava cantando no piano com um dos meninos que eram um dos cantores do elenco, e a diretora ouviu, a Gabriela, na época, ouviu e falou, mas você canta? Eu falei, não, não canto, não. E eu tava cantando, adivinha que música? Hero, da Mariah Carey. Sério? Não canto, não canto nada. Sério, Hero da Mariah. Hero foi o que me impulsionou na carreira de cantora. Que legal. Ela falou O assim, Ricardo, meu sócio, é louco pela Mariah, né? Ele tá aqui aí comentando, o ela falou Ricardo assim, Beja. ela falou, você canta sim, você vai cantar essa música essa noite. Eu falei, você tá maluca? Porque eu não falava inglês, né? Não falo inglês, na verdade. Aí ela falou, eu cantava assim, tipo, and then the heroes on, this friends who carry on. Tipo, só falava os finaizinhos, né? E era um restaurante onde dava muito empresário, muita gente que falava bem o inglês, né? Eu falei, você tá maluca, eu não vou cantar essa música não. Vai todo mundo rir da minha cara porque eu não falo inglês. Ela falou, não, canta na última entrada, que aí tá todo mundo bêbado, ninguém nem vai reparar. Ai, que ótimo. E eu fui, cantei, e aí ela me deu a oportunidade de cantar uma música do repertório, que era Memory, do Cats, que eu cantei anos, A gente brinca. jurando que era uma gata linda, e eu fui descobrir anos depois que era uma gata velha, horrorosa. Anos depois só. Depois. Que ótimo. Ai, que Então, maravilha. E aí você começou. essa foi a minha experiência, a minha primeira experiência de canto. Aí o Brooklyn, na verdade, foi o meu. Eu acabei virando meio que um coringa no elenco, né? Porque eu queria muito fazer o que os artistas faziam, né? Porque eu era artista, né? Não era garçonete. E aí eu fui pegando sozinha o repertório, acabei trabalhando 6 vezes por semana no elenco. Eu era uma das únicas que trabalhava 6 vezes por semana, então eu aprendi todo o repertório, aprendi os duetos, os solos, e acabei virando um coringuinha, assim, dentro do... E Uhum. ali foi a escola de música, porque eu nunca tinha feito aula de canto na vida. Não tinha feito. E você começou já cantando, já foi, vai que vai. E você sabe. E como é a questão da partitura? Tipo, alguém canta pra mim que eu pego de ouvido. Pra... Amor, não leio nada de partitura, nada, nada. É até vergonhoso falar, assim. É uma das minhas frustrações, assim, essa mas coisa com a você. música. Mas o tamanho da bailarina que você é sapateadora, atriz fantástica que você é, né? A gente chega a achar alguma coisa ali. E outra coisa, às vezes você pega tão Eu bem de acho ouvido,
né? Então, mas Pega tão eu bem. acho importante a gente ter uma noção. Assim, eu comecei agora a querer aprender, comecei a aprender a tocar teclado, então tô tentando saber como que é um pouquinho disso, porque eu acho que o artista ele tem que nunca pode achar que ele sabe tudo, né? Por mais que Sim. ele tenha facilidade, e eu, graças a Deus, sempre tive muita facilidade nesse lado artístico, mas a gente tem que estar sempre se reciclando, sempre, né, se aprimorando. E eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Então, assim, eu nunca estou satisfeita com o que eu já sei. Eu quero sempre saber mais, 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 mais. Por isso que Então, vocês são tão maravilhosos. quando uma vez que me mandaram ler uma partitura, eu li taquinho de golfe para cima, taquinho de golfe para baixo. A gente fala bolinha, Martelando. bolinha, bolinha, bolinha. Que ótimo, que maravilha. E você começou fazendo musicais e já com a linguagem Bob Fosse, quando que você foi a primeira vez que você deu de cara com a coreografia, com o estilo Bob Fosse? Porque no seu currículo, a linguagem e o Bob Fosse é recorrente. Foi por acaso? Foi por um grupo? Como é que isso aconteceu? Então, eu, na verdade, aí eu comecei a me jogar nas audições de musicais, né? Uhum. E o primeiro musical que eu passei foi Les Miserables. Eu vi E eu em fui descobrir mais 2001. tarde com o próprio diretor, porque eu não me conformava que eu tinha passado, porque tudo que eu fiz na audição, era exatamente o contrário do que era a história do musical, né? Tipo, eu achava que as prostitutas eram uma prostituição, tipo, da Augusta. Eu fui no teste do Les Miserables com cílios postiços e um sapato de salto alto para cantar Lovely Ladies. Mas melhor E do aí, que sujo de terra, vai. não, você não está entendendo. Completamente preparada, mas eu fui, fiz a audição, me joguei. E aí, quando eu passei, que eu comecei a ensaiar, eu não acreditava. Eu falava assim, não é possível que eles me passaram, deve ter tido alguma maracutaia, porque eu tinha amigos que estavam fazendo musicais já, né, o Rent, enfim. Aham. E aí eu fui perguntar pro diretor de Londres por que que ele me passou, porque eu não estava entendendo, que eu estava com vergonha, né? Aí ele falou que foi muito engraçado, ele falou assim, porque você era muito louca e eu precisava de uma louca no meu elenco. Para fazer Thenardier, você já passou com o personagem. Não, e aí eu fui entender, eu entendi o que ele quis dizer. Eu não tinha o menor pudor, né? Eu era super dirigível. Do que ele mandava eu fazer, eu fazia. Eu não tinha essa coisa, ai, mas é assim, mas é assado. Eu não contestava, né? Eu ia lá e fazia, Uhum. porque minha vontade era tanta de fazer que eu ia lá e obedeci, fazia. Aí a minha primeira experiência foi o Les Miserables, foi quando eu entrei no meu primeiro musical. E foi uma experiência incrível. Foi um dos poucos que as pessoas que fazem audição entram por meritocracia, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque hoje é muito difícil isso, hoje é tudo muito fechadinho, né? As pessoas Uhum. já têm os seus núcleos, que é legal, porque quando você trabalha com um certo grupo e você se dá bem com esse grupo, eu acho que tem mais aqui que Uhum. está sempre trabalhando junto. Mas hoje é muito difícil num projeto, assim, a pessoa tem que te querer muito. E aí, depois do Les Miserables, eu fiz a Bela e a Fera, que também foi traumática a minha audição, porque a mulher falou que eu não tinha cara de nada. E eu falei, com perdão da palavra, eu falei, mas nem de bosta eu tenho cara, né? Aí você não fala pra uma pessoa que ela não tem cara de nada, né? Meu Deus! Eu, que- Só eu, fi- passaram. eu fiquei curiosa porque o seu primeiro papel no musical foi da Madame Thénardier, que é um papel para cantora-atriz, né? Não precisa ser bailarina. Não, na verdade, o Les Miserables não tinha quase nada de Não dança. tem, né? Não tem Era dança, mas é tudo, curioso, era né? tudo era tudo cantado, mas como eu já estava há um ano fazendo Brooklyn, então eu já estava com a voz um pouquinho melhor, mas eu, por exemplo, eu era afinada, mas eu não tinha o primor na voz ainda, eu não tinha o vibrato bom, eu simplesmente era afinada e cantava bem. Uhum. Eu fui me aprimorando depois do Lemis, e aí eu fui fazer o teste Aí da você Bela fez a Fera. Bela e a Fera. E aí? Só 5 pessoas passaram, eu era uma das 5. Eu falei, pra quem tinha cara de nada, né? Até que foi bem. Toma! Você que me falou que tinha cara de E nada. aí, depois do Les Miserables, eu trabalhei, quer dizer, muito antes eu já estava trabalhando com a companhia da Fernanda Chama e a gente fazia vários espetáculos Pocket Broadway, né, com várias apresentações.
E no ano seguinte do Les Mis, a gente fez um espetáculo que chamava Fosse, que era o mesmo da Broadway, e ali eu comecei a ter o contato com o estilo do Bob Fosse, que é apaixonante, e eu acho a história dele muito legal, porque é exatamente isso. Ele não tinha limite, ele pegava de uma coisa, numa dificuldade dele e transformava num estilo. Isso eu acho foda. Então, aí eu comecei a fazer muitos trabalhos. Como a Dani está falando, o Miguel foi assistir a gente no espetáculo, e depois ele ia fazer um espetáculo que chamava Godspell, né? Então, Aham. aqui nesse espetáculo que chamava Fosse, eu quero da nossa companhia Only Broadway, eu comecei a ter o contato com o estilo. E me apaixonei, né? Aí eu comecei a dar cursos. Ah, que legal. E quando foi sua ida para Nova York? Então, quando eu comecei a trabalhar no Brooklyn, um ano depois, eu fui porque aí eu já estava mais estabelecida em São Paulo, estava trabalhando, conseguindo me sustentar em São Paulo, né? Aí eu trabalhando muito com Broadway, não tendo a menor noção do que era Broadway, eu falei, eu preciso pelo menos ir para Nova York fazer um curso, né? Para conhecer, para ver o que é. Aham. Eu fui, um ano depois que eu estava trabalhando no Brooklyn, isso foi antes do Les Miserables, antes de fazer o teste para o Les Mis. Ah, antes do Lemis. Na verdade, foi no meio do caminho, porque a gente fez o teste no final do ano, aí eu fui para Nova York, e eu falei, ai, não vou assistir Les Miserables, estava passando em Nova York, falei, não vou assistir Les Miserables em Nova York, porque eu não vou passar, porque no meu teste do Les Mis, eu tinha ido lá com os cílios postiço, e o cara mandou eu descer do salto, e ele só falava assim, ok, com aquela cara assim, meio... Falei, ah, não, ele não gostou de mim, não vou passar, não vou assistir, porque eu vou ficar triste. Aí eu fui e assisti e fiz curso lá, fiz curso de... Essa foi a No primeira vez, Broadway né? Dance Center. Na Broadway Dance Center, em algumas escolas lá, mas foi um período muito curto, foram mais ou menos uns 15 dias. Aí voltei. Quando eu voltei, eu soube que eu tinha passado no Les Miserables. E aí, depois de um tempo, eu acabei indo de novo para fazer vários outros cursos. Fui para a Open Jet Institute, que é do Jeff Whitney, que até então Aham. era diretor residente do Hairspray, mas o Hairspray ainda não tinha vindo para o Brasil. E eu fui lá Ah, exatamente para fazer o curso que ele estava dando de Hairspray, porque todo mundo me falava que eu era a cara da personagem. E o Hairspray não tinha ido para o Brasil ainda. E nossa, então você já se antecipou. eu Não fui. sabia disso. Não tinha ingresso para assistir Hairspray, eu não conseguia assistir. Não dava. A Denis até foi comigo na época, a gente fez esse curso juntos. E aí eu não consegui assistir o Hairspray, mas fui lá, tirei foto na frente do teatro, tudo. E voltei pro Brasil. Aí um ano depois veio o Hairspray pro Brasil. E aí Como é eu que tava. foi esse seu primeiro papel para protagonista? E daí foi um marco na sua carreira, com certeza, né? Então, aí eu tava trabalhando para um espetáculo da Disney que eu tinha que ser magrinha. Que a Hum, Disney, os cantores da Disney não podiam ser gordinhos, tinham que ser magrinhos. Eu tinha acabado de emagrecer muito e eu tava fazendo um espetáculo que era do Tarzan, aham, na Super Casas Bahia, na época que tinha ali no Super Casas Bahia. E aí o diretor, o diretor não, o produtor do Hairspray foi até o espetáculo porque falavam muito de mim para ele, né? Que você tem que conhecer essa menina, porque ela parece a menina da peça, porque eu era até meio parecida com a com a menina que Trace. fazia Aham. a menina que fazia a Trace na época, que foi a... Ai, eu esqueci o nome dela agora. Mas enfim, era a que estava em cartaz. E aí, tanto que falavam assim pra mim, quando me falaram que eu parecia com a menina, eu tava fazendo a Bela e a Fera. Eu falei assim, nossa, eu fui assistir um espetáculo. A menina era gorda, mas dançava e cantava pra caramba. Tipo você. Assim. Nossa, isso é um elogio ou uma crítica? Obrigada, não sei, mas é isso. Aí ele foi no espetáculo falou comigo, me chamou para conversar e falou: olha, eu vim aqui assistir o espetáculo porque falaram que você era muito parecida com a menina que fazia lá e a gente vai fazer a audição daqui 2 meses aqui no Brasil, mas você não vai poder fazer porque você é magra. Eu falei, tá bom, eu vou fazer o quê? Eu tava magra.
Isso, Nick Blonsada. E aí eu falei, Eu tá, era mas gorda para várias coisas, agora eu sou magra para outra coisa. O que que querem, né? eu falei, tá bom, mas quando que é? Eu falei, mas quando que é a peça? Falou, daqui 2 meses. Se você quiser fazer a audição, você vai ter que engordar, porque a única coisa que eles querem, a única exigência que eles fazem é que as meninas que audicionem para personagem precisam ser gordinhas. Gordinhas não, gordas. Ela tem que Uhum. ser gorda. Eu falei, beleza. 2 meses. Aí isso era dezembro e as audições começariam, acho que em março. Se eu não me engano, era em março. Só que eu não podia Natal, engordar. Oba Eu Natal, podia curto engordar mesmo. até o final de dezembro. Se eu quisesse engordar, eu teria que começar em janeiro. Nossa, Aí, em 2 meses, eu engordei 20 quilos. nossa. Para fazer a audição. Não sabia nem se ia fazer, né? A peça. Se não fizesse, tinha que processar. Amor, eu falei assim que se eu não passasse, eu ia jogar no 13º andar, que era onde eu morava. Porque eu tinha acabado de emagrecer. Eu Nossa, falei, não, mas mudou totalmente sua vida, né? Ser dirigido por Miguel Falabella, protagonista junto com Daniele Vinitz, com Arlete Salles, com, né, toda a turma. Eu imagino que deve ter sido assim uma grande turning point da sua vida. não, foi o divisor de águas da minha carreira, assim. E aí foi super emocionante, porque eram 2.000 candidatas, 2.000 candidatas. Aí Para depois Tracy? baixou para 20. Nossa. Eles fizeram uma peneira e baixou para 20. Quando começaram as audições, que foram acho que umas 3 semanas de audições, aí pegaram 3. E nessas 3, o Miguel foi no último dia e ele me escolheu. E foi muito legal, assim. Ele agradeceu as meninas, falou assim, mas a minha Tracy é a Simone Gutierrez. Eu quase infartei, né? Não. Eu chorava. Mas falou na frente dela, falou na hora? Como é que foi isso? Me conte. Falou na hora, porque ele falou assim, eu preciso escolher a Tracy, porque a partir da Tracy eu vou escolher os outros personagens. Aí eu tive que fazer a audição com todos os outros, as outras pessoas. Eu dançava todas as vezes a coreografia com todo mundo para eles escolherem a Penny, o Seaweed, ele ia escolhendo as outras pessoas através dos testes de coreografia que eu ia fazendo com o pessoal. Para ver se combinava, tem questão do físico, altura, né? Exatamente. Nossa, e tem muita coreografia dançando e cantando muito. Tudo que eu assisti, né? Porque eu voltei para assistir tudo, é claro. Tudo que eu assisti, eu falava, meu Deus! E cantando muito e dançando muito. E não, pelo menos no vídeo, não aparece você ofegando, né? Como é que faz? Ah, mas Mas eu como é que ficava, viu? O Adenis pode contar. O Adenis era o meu ensaiador, né? O Adenis ensaiava as coreografias, tudo. Inclusive, a nossa primeira apresentação foi no Oi Casagrande. E a cena final, eu tinha que sair para fora do teatro, subir todas as escadas para entrar pelo público. Então, fora fazer 2 horas e meia de espetáculo, ainda tinha que sair correndo, correr, subir e fazer You Can Stop the Beat esbaforida. Só de pensar eu já morri. Mas, Nossa. olha, faria tudo de novo. Eu falo que se voltasse, eu faria tudo de novo. Ó, pra quem não tinha cara de nada, é verdade. Não, eu tive experiências incríveis, assim. Um dia da Fernanda Montenegro chegar lá no meu camarim, que na verdade não era um camarim, né? Era um espaço, porque eu precisava ficar no andar do palco, né? E no andar do palco não tinha muitos camarins. Aí Aham. me colocaram num espaço, assim, onde eu me trocava o tempo todo, e na época ia muita gente da Globo, né? Justamente por causa das pessoas que estavam na Globo. Uhum. Sim. Tá? E eu já tinha feito musical há 10 anos, e as pessoas falavam, quem é essa menina? Da onde ela surgiu, né? Eu li uma reportagem da Caras que nem cita seu nome. Eu falei, como assim? Eu falei, como Foi assim? depois, depois de estrear, porque assim, eu era a protagonista do espetáculo, mas os protagonistas antes da estreia eram as O pessoas que Edson Celular e também lá, que é
o meu anjo da guarda, que eu amo, 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 foi com uma pessoa com quem eu aprendi muito, a Arlete também. E aí eu tava, tipo, no meu camarim, com toalha na cabeça, depois de sair do banho, assim. Aí me falaram, Simone, que tem uma pessoa que quer falar com você. Eu jurava que era alguém, assim, do espetáculo, né? Que eu abro a porta, dou de cara com Dona Fernandona. Nossa, ela Aí foi eu te falei, meu Deus. assistir. E eu de toalha na cabeça. Ah! Falei, meu Deus do céu, não acredito que você tá no meu camarim. Ela falou assim, não, muito chique, né? É. Muito querida. Chegou e falou assim, não, 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 eu só vim aqui porque eu precisava falar com você, porque há muito tempo eu não vi uma pessoa tão alegre em cena. Você arrasou, enfim, você se entregou. Aí nisso chegou na época que tá fazendo o Pereirão agora. Ai, meu Deus, fugiu o nome dela. Eu amo ela. E eu sou a pior pessoa de nome. Peraí que alguém já Nossa, escreve aqui. entrou essa que tá fazendo o Pereirão agora, um outro ator também. Eu falei, meu Deus, quanta estrela no meu camarim, né? Aí a dona Fernandona vira e fala assim, mas a estrela maior hoje é você. Eu liguei na hora pra minha mãe. Falei, mãe, Sério, Lilian na Cabral, minha carreira obrigada. pode Isso acabar mesmo. aqui, tá tudo certo. Lília Cabral, isso. Maravilhosa, uma atriz incrível. Mas na hora que eu preciso dos nomes, os nomes nunca vêm na minha cabeça também. Lília Cabral. Ricardo é Gente, maravilhoso. Ricardo, não saia daí, que você tá dando todos os nomes pra gente. Obrigada. isso! A turma mandando, Beca também, uma galera mandando, a Denis também, a Denis foi Aí é rápida. aquela coisa, né, Nana? Quando a gente escuta isso de uma pessoa que a gente admira, né? Porque Nossa. se eu quero ser uma atriz, eu quero ser uma atriz como a Fernanda Montenegro. Aliás, eu me espelho muito nela, assim. Eu, eu vejo muito o que eu quero ser quando eu estiver no estágio que ela tá, assim, sabe? Quando eu estiver na unha do dedo do pé dela. A E quando uma trajetória dela pessoa é Quando uma incrível. pessoa fala isso pra você, que uma pessoa que você admira, você fala, ai, graças a Deus, tô no caminho certo, vamos que vamos. E aí eu continuei. Que delícia. E no mesmo ano você já estreou na novela, porque você foi dirigida pelo Miguel, junto com todos os globais, agora tô dentro. Não, aí foi uma loucura, né? Era convite pra cinema, era convite pra novela, convite pra humorístico, convite pra tudo que você pode imaginar, assim. Enfim. E aí foi o que eu falei, foi o divisor de águas da minha carreira, porque depois desse espetáculo as pessoas conheceram a Simone Gutierrez, né? E foi maravilhoso, porque se eu tivesse feito esse espetáculo 10 anos antes, talvez eu não teria feito tão bem, depois de ter feito, porque eu tinha feito muito coro já tinha, tava Uhum. formando minha voz nos espetáculos, então assim, eu adquiri experiência fazendo muito coro, muito balé, enfim, sendo stand-in. E aí, quando eu cheguei para fazer o Hairspray, eu já estava com uma bagagem bem legal, uma bagagem de 10 anos de musical. A turma escreveu aqui e é verdade. Como é que você se preparou, engordando em 2 meses 20 quilos, se preparou fisicamente para dançar e cantar aquilo? Porque como é que você, depois, né, que estreou, você mantinha um condicionamento físico, mas não pode emagrecer, mas dançava feito louco e comia? Eu Como é que... cantava, eu cantava muito fazendo esteira. Muito, assim. Eu fazia esteira, trotando, assim, e cantando todas as músicas do espetáculo. Para tentar não ofegar. Porque quando você canta e dança, porque cantando você usa uma respiração, dançando você usa outra, né? Então você tem que dosar essa coisa aí no diafragma. E é E, difícil, né? É e muito aí difícil. era. Mas aquele, eu acho que o fazer todo dia também te dá. A gente tinha 8 restas por semana, 8 ou 6, se eu não me engano. Então era Hum. muita. Tinha dia que eu fazia 2 por dia, né? Então vai chegando uma hora que você vai se condicionando ao espetáculo, né? Os primeiros é uma loucura, né? Os primeiros você acha que você não vai conseguir, você acha que você não vai conseguir trocar roupa. Por exemplo, tinha um momento lá que eu trocava tudo em 10 segundos, assim. Nossa. Eu falava, não vai dar tempo. Aí o Jeff falava, vai, calma que vai. Parece que não, mas dá. E eu fiz, como a Dani está falando aí, eu fiz todas. Foram mais de 300 restas, porque eu não tinha Eu substituído. ia perguntar, você não tinha substituta? Não, não. Na verdade, até tinha uma pessoa que aprendeu o plot, mas a produção não queria nunca
Uhum. Porque, graças a Deus, eu tava fazendo muito sucesso, né? E Ah, aí, que legal. aí foi muito legal. Então eu fiz assim, resta de tudo que é jeito, com o joelho doendo, passando mal. Não sei, minha filha dava um negócio, baixava um negócio, assim. Tanto que na estreia VIP, eu tava completamente afônica, sem voz nenhuma. Eu tinha, me deu uma alergia, né, Não. respiratória. Aí eu tomei a bendita cortisona, né? E aí no dia da estreia, um dia antes da estreia, o médico falou: não abra a boca, só abre no dia, na hora. Falei, como que eu não vou abrir minha boca? E se na hora que eu fizer o a voz, aí ferrou, Mas né? na hora sai, gente. Na hora eu não sei o que acontece. Já aconteceu, Sai. eu já presenciei com minha mãe muitos shows em carnaval que ela, tipo, parece estar sem voz, chega lá, pega o microfone e a voz vem, eu não sei o que acontece. É entidade, né? Baixa a entidade na gente. É, mas é meio por aí. Eu me mudei para São Paulo em 2010 e eu fiz o Making Musical. Então, lá com a turma Ah, toda. E você ouve. era grande estrela, só se falava em Simone Gutierrez, Simone Gutierrez, Simone Gutierrez, estreou Hairspray e é maravilhosa e dança, assim, realmente era o grande momento, assim. E você foi para a novela. E como é que foi, assim, trabalhar em novela? Porque você veio do palco da dança, do palco do show. Como é que foi essa experiência de receber texto aqui amanhã, grava, um monte de gente, É, ensina? eu comecei. A primeira novela que eu fiz, eu ainda estava fazendo Hairspray, que foi Passione, que eu fazia. Aí Uhum. eu não tinha texto, que eu fazia uma muda, né? Que era a Lurdinha, que toda vez que eu Aham, tentava falar, ninguém deixava, né? Cortava ela. Então não teve aham. problema. O único problema era quando a gente gravava no sábado, que, por exemplo, eu tinha que gravar no Rio e voltar para São Paulo para fazer 2 restas. E o medo Então, de ter algum problema, de, sei lá, não chegar? mas eu fazia isso, você acredita? Mas eram oportunidades que a gente não podia, né? É, do mesmo jeito que me deram a oportunidade no teatro musical de mostrar o que eu sabia fazer no teatro, eu precisava que as pessoas que o grande público me conhecesse, porque infelizmente nem todo mundo tem acesso a teatro, né? Sim, poucas E, pessoas têm acesso. e no nosso país, se você não está na mídia, você não está na Sim, vida, né? sim. Infelizmente, a gente ainda passa muito por isso. Então, eu tive a chance, foi um convite do autor, né, que era o Silvio de Abreu, que Uhum. foi o meu padrinho, assim, que me deu essa primeira chance, essa primeira oportunidade. E aí uma coisa foi levando a outra, né? Graças a Deus, tudo que eu fiz na Globo até hoje eu fui chamada para fazer. Então, depois de Passione, eu já fui imediatamente convidada para fazer Cheias de Charme. E aí eu tive que emagrecer 15 quilos por causa que eu tava gordinha. Aí depois tive que engordar de novo para fazer Joia Rara, que foi outro convite da Duca Rachid e da Thelma Guedes, que são as minhas autoras do coração. E aí depois eu tive outro convite que não precisava nem ser gorda nem ser magra, porque eu era um espírito que foi alto astral. Aham. Uma coisa foi levando a outra, né? E eu falo com muito orgulho, porque é muito legal quando você trabalha com o que você gosta e você Uhum. mostra que você gosta de trabalhar com aquilo e as pessoas entendem isso e têm vontade de trabalhar com você. Então, isso foi muito legal. Mas a primeira oportunidade foi quando eu fui fazer novela, eu falava, meu Deus, isso não é para mim. Como que eu faço isso? Ah, porque tem o eixo, não sei da quanta, e não sei. Aham. E aí foi muito legal, porque todo mundo que estava no elenco da novela me assistiu no Hairspray, no Rio de Janeiro. Aham. Tanto que quando ele me chamou para fazer, isso foi uma coisa que também, assim, quando é para ser, porque eu estava fazendo Zorra Total. Aí Aham. o quadro do Zorra Total acabou, porque o Rassum foi fazer um outro quadro com os irmãos cara de pau, um negócio assim. E Aham. aí o nosso quadro caiu. E eu não estava mais fazendo. A sorte foi que o Silvio encontrou com o Edson numa festa e perguntou do espetáculo em São Paulo. Aí comentou com ele, falou: ah, e aí, como é que tá lá o espetáculo? Eu chamei a Simone pra fazer uma novela, mas me liberaram por causa do Zorra, né? Ela tá lá fazendo Zorra. E eu não tava mais. O Edson falou: não, ela já parou de fazer. Aliás, o Edson ficou com medo de me falar, né? Porque ele falou assim: se eu falar pra ela que ela foi chamada pra fazer uma novela
e ela não vai fazer porque eles não liberaram para ela fazer, ela vai querer morrer, né? Aí ele demorou um tempinho para me contar, porque ele falou assim, olha, eu vou te contar porque eu acho importante você saber que as pessoas estão vendo o seu trabalho. Isso é legal. Uhum. Você está sendo convidada, mas não fica triste, porque as oportunidades vão aparecendo, não acabou o espetáculo ainda. Aí ele me contou. Eu chorei. Porque ia ser muito legal, né? Sair do espetáculo, já entrar numa novela em horário nobre. Nossa. Ia ser incrível. Aí, quando deu uma semana que ele chegou a comentar, falou que eu não estava mais, aí eu recebi o convite de novo. O produtor de elenco me ligou, falando que o Silvio de Abreu estava me convidando para fazer uma personagem na novela. E aí eles me deram a biografia da personagem, né? A biografia não, fugiu o nome também. Enfim, falaram, olha, vai ser uma secretária muda que talvez revele um segredo no final. Eu, que legal, minha primeira novela, eu não vou falar nada. Eu acho ótimo porque tem alguns atores iniciantes que pegam assim, cadê minhas falas? Quantas falas eu tenho, né? Eu vou te falar, foi uma das que mais marcaram a minha carreira. Todo mundo fala da Lourdinha até Todo hoje. mundo fala da Eu Lourdinha. sou muito careteira, né? Muito expressiva. Então, isso me ajudou muito. Mas também o diretor de corte foi sensacional, porque ele pegava as piadas. Porque o lance era pegar a minha reação na hora que a pessoa me cortasse, né? Enfim, aí eu fiz a novela. E eu falava assim, gente, como é que faz isso? Que negócio de eixo que é esse? Aí, tipo, os diretores falavam, olha o eixo, não sei o quê, não olha pra isso, não olha pra aquilo. Aí eu tava trabalhando com pessoas queridíssimas, né? Inclusive a própria Fernanda Montenegro. E foi tão engraçado, porque quando eu fui pra gravar, eles tiveram que refazer uma cena lá, porque eu era do núcleo do lixo, e eles já tinham gravado, né? Só que aí, como a secretária ia entrar novamente, eles tiveram que gravar de novo. Aí eu cheguei no camarim, assim, pra gravar, né? Eu escutei essa... nem sei quem que deve ser essa Lourdinha, né? Deve ser alguma BBB. Deve ser algum BBB, porque... Só BBB mesmo pra fazer a gente ter que gravar de novo. Deve ser esses BBB pra não falar nada. Aí eu entrei assim, eu falei... Aí todo mundo... Oi, Simone, você vai fazer a novela? Me receberam maravilhosamente bem. Que Assim. bom! Aí eu perguntaram assim, mas o que você vai fazer? Aí eu falei, eu sou a Lourdinha. Nossa! Travou numa posição ótima, gente, pra mim. Ai, voltou. Gente, que maravilhoso! Mas elas sabiam que você tinha ouvido. Sabiam, porque elas não sabiam que eu era a Lourdinha ainda. Aí eu falei, eu sou a Lourdinha aí, essa aí, ó, que vocês estão com raiva. Ela, não, graças a Deus, graças a Deus que é você, pelo menos é alguém talentoso. Que... Aí, assim, né, a generosidade de uma Irene Ravache não tem Nossa. preço, né? Porque eu falava, pelo amor de Deus, Irene, porque eu contracenava muito com a Irene. E aí ela falou, Simone, faz o que você acha que é. Deixa que eles vão atrás de você. E aí eu fui relaxando, né? Não ficava muito preocupada com isso, mas cortei um 12 ali. E aí eu ia pedindo muita dica de Irene Ravache, Tony Ramos, Araciba Lavanian, Francisco Coco. Só gente ruim, né? Que fraca, que fraca. Comecei mal. Mal. Nossa, que incrível, né? E deve ter sido assim muito aprendizado assim daquele meio de estar lá. E depois você emendou quase que numa novela na outra, um trabalho no teatro com novela, estava sempre. Como é que foi essa escolha de carreira depois daí, Simone? Porque você aceitar um projeto ou negar um projeto, né, você define muito para onde você quer ir, o que você quer da sua carreira, porque nesse momento devem aparecer inúmeros projetos, né? Não, e no meu caso teve mais um agravante, o fato de eu ter que ficar engordando e emagrecendo, né? Eu cheguei a perder muito trabalho porque eu estava gorda, mas também aí depois eu emagreci e perdi muito trabalho porque estava magra. Então, assim, se as pessoas do meio artístico andam numa montanha-russa, eu falo que eu tava lá na montanha-russa que dá aquele loop de ponta-cabeça. Assim, Não.
várias vezes. Mas aí é que tá. Eu falo que não existe papel pequeno, existe ator medíocre, né? Ah, com Então, assim, eu, certeza. eu sempre Vamos agarrava. repetir para os meus alunos. Eu dou aula de interpretação, tá, Simone? Eu sou professora de interpretação, eu dou aula de interpretação do método Stanislavski. E meus alunos, por favor, estão escutando isso? Não existe papel pequeno, até porque não existe um ser humano menos importante do que outro, né? E se você está Exatamente. interpretando um ser humano, por que que ele é menor que o outro? Não, e não é só isso. Eu acho que na nossa profissão, infelizmente, existe muita inveja, muita. As pessoas querendo puxar o tapete uma da outra. Eu falo, ninguém é igual a ninguém. Você pode ser melhor ou pior, mas igual. Então, assim, o papel que é para você, com certeza não vai ser para uma outra pessoa, porque era para ser Uhum. seu. Então, assim, eu acho que nessa E profissão você não a ganha gente é. nada passando por cima do outro, né? Não, até porque é uma profissão muito ilusória, porque um dia você tá no auge, no outro dia você não faz nada, ninguém lembra de você. Então, assim, você tem que ter uma cabeça muito. Você tem que saber muito bem quem é você como Uhum. artista para entrar em qualquer circunstância, assim, seja na TV, seja no teatro, seja no cinema. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu sempre falo, eu não sei que outra profissão eu teria. Eu teria que nascer de novo, porque eu fico tentando imaginar, o que eu posso ser, sei lá, arquiteta, dentista, sabe quando. Não, eu tô sempre perigando lá, ou vou cantar, ou vou dar aula. Eu não consigo. Então, assim, quando a gente sabe muito bem o que a gente quer, não tem jeito. Então, assim, o fato, todos os trabalhos que eu fiz, eu me dediquei 100%, assim. Eu até sou conhecida no meio, assim, como... As pessoas falam até que eu sou um pouco metida, porque eu, às vezes, não, quando eu tô num trabalho, eu não consigo sair para badalar, entendeu? Uhum. Porque eu Você leva a dentro de sério. cabeça, eu levo, por Sim. exemplo, Hairspray. Hairspray, eu fazia um espetáculo de 2 horas e meia, que eu pulava, cantava. Lá, 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 lá. Eu, quando acabava, eu só queria dormir. Porque eu Uhum. sabia que no dia seguinte, ou teria mais uma, ou teria mais duas. E aquilo, e eu acho que o artista ele precisa estar preparado, né? Ele Uhum. precisa, se ele não se acha preparado para fazer uma determinada coisa, ele não deve fazer. Ah, não, vou fazer isso porque é o it do momento. Ah, todo mundo vai fazer, eu tenho que fazer também. Não, se você não está preparado, não faça. Uhum. Então, assim, tudo que eu aceitei, eu me senti preparada para fazer. Lógico que eu não me senti dona da verdade, sabendo tudo, mas eu falava, acho que eu consigo. E eu vou fazer de tudo para conseguir. O que eu tiver dificuldade, eu vou aprender. O que eu tiver necessidade, eu vou procurar perguntar. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre tendo isso na cabeça, que a gente nunca sabe tudo, entendeu? Então, assim, as coisas que eu escolhi, vou dizer para você, a minha paixão é o teatro. Eu não Uhum. vivo teatro, não vivo de jeito nenhum. Eu falo que eu sou movida à plateia, eu sou leonina, né? Ah. Leonina tem que ter a plateia, tem que ter o aplauso. Uhum. Uhum. Parece que falta um negocinho assim quando você. Aí eu sempre arrumo alguma coisa para fazer. Se eu tô fazendo uma coisa que eu não tô no teatro, eu sempre arrumo um show ou uma pecinha. Vou arrumando umas coisinhas para fazer. E eu já tô assim seca para fazer um musical de novo, né? Então assim, o teatro é a minha paixão, mas tudo que eu fiz tem sempre a arte por trás disso, assim. Eu acho que se tem arte para mim, tem vida. Ai, que delícia, né? Eu entendo muito bem. Quando a gente pisa no palco, parece que a gente fala aqui onde eu amo, aqui onde eu me sinto plena, é isso que eu gosto de fazer, né? E Parece piegas, mas não é. não, É uma energia assim que só quem é artista mesmo, não quem é celebridade, né? Porque uma não. coisa é você ser celebridade, uma coisa é você ser artista. Eu sou artista que coloca o linóleo no chão, que ajuda na iluminação, que fala com o cara do canhão. Eu sou esse artista. Eu, quando eu não sou contratada para fazer, quando eu estou fazendo as minhas peças, eu não sou aquela dondoca que vai, chega, tá tudo pronto e faz. Porque tem gente que até tá as coisas na coxinha. Não, eu gosto de fazer a minha coxinha, eu gosto de colocar as minhas coisas no lugar. Sim. Eu sou Conferir artista se de. tá ali, como tá, do seu jeito.
Eu E chego. quais são os seus novos planos assim de vida, fora esse momento coronavírus, que a gente não sabe quando a gente volta, né? Estamos nessa, a gente tem que se reinventar. Mas quais eram os seus planos no sentido de carreira? O que que você tem vontade de fazer ainda que você ainda não fez? Tchan, tchan, Pode tchan, tchan. falar. Dá dicas, spoilers. Olha, eu tô com um projeto de vida, assim, Ah, que legal. acho que é o maior projeto na verdade, não é um projeto profissional, é um projeto de vida, assim. Eu tenho um sonho que é de estudar fora, de ir para Broadway estudar, e eu recentemente consegui o meu visto de trabalho, então é, assim que puder, assim que eu tiver condição, não é nem tiver condição, assim que eu puder, porque a gente nunca tem condição, né? A gente tá sempre falando, ah, será que eu vou ter isso? Será que eu... Tem que Não, ter prioridade, né? Tem que escolher, definir, assim, vai. assim que eu puder, eu quero ir para lá para estudar, para ir mergulhar fundo nesse universo. Nem que for para viver isso durante um tempo lá, né? Eu falo que eu quero nem que for para trabalhar na coxinha do off Broadway. Não, mas você vai ter com certeza um lugar lindo lá. A turma toda tá pedindo aqui para falar, e eu realmente estava na minha pauta aqui, mas eu pulei. Vamos falar do Antes Tarde do que Nunca, que você protagonizou junto com Miguel Falabella, que também foi um grande sucesso. É um papel incrível, acho que se eu fosse escolher, também eu escolheria você para fazer, porque eu acho a sua cara. A gente Então, fez mas aqui no projeto, eu dirigi, né, algumas coisas bem parecidas com Antes Tarde do que Nunca, a gente faz algumas cenas e tal, e não tinha outra pessoa para fazer mesmo, né? menina, mas tinha 3 pessoas para fazer que não fizeram. Isso foi uma outra história muito legal da minha carreira, assim, porque e foi muito Fofoca. legal porque antes tarde do que nunca foi um reencontro com o Miguel depois de 10 anos. Você não Porque eu tá, não trabalhou com ele durante esse tempo? nunca, nem na televisão, nada, assim, a gente não se encontrou mais. A gente, assim, ele ia assistir espetáculos meus que eu fazia, me via na TV, enfim, mas eu nunca trabalhei com ele nem na televisão, nem no teatro, nem nada. Aí eu tava, tipo, desempregada, Nossa vida, né? É difícil. sem saber o que fazer mesmo, assim. Tinha acabado de terminar uma novela, aí fui fazer uma audição, não aceitaram. Não que não, eu passei na audição, mas na hora de negociar, enfim, me ofereceram. Porque aí eu já estava no pré-requisito, né? Já fez novela, não sei o quê, então você pode negociar. É igual você trabalhar numa empresa, né? Você começa como office boy, vai até a presidência. Então, enquanto você vai subindo de cargo, você Uhum. vai pleiteando Sim, o quanto seu trabalho vale, né? sim. Aí não aceitavam pagar o que eu achava que o meu trabalho valia, coisa mínima, assim, sabe? Que eu falo, meu Deus. Aí eu falei, não, quer saber? Não vou fazer porque eu tenho que me valorizar. Porque se eu não me valorizar agora, ninguém vai valorizar. Então eu tava desempregada. Aí eu tava, tipo, num retiro espiritual, juro por Deus. Sério? Sério, com o celular desligado, eu fui pra Tô uma. falando no Spa no Acre, a Denis aqui já contando a história. É um spa em Maragogi, Spa Tantin, que é maravilhoso, da Rosiane Venâncio, que é minha amiga querida, que, enfim, Quero ir. sempre fez parte da minha vida. Vá, você vai amar. E aí eu tava lá nesse spa, num spa detox, sem celular, sem nada, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Não tem trabalho. Vou voltar para São Paulo e coçar, né? Aí, quando eu peguei o celular, depois que eu saí do spa, tinha assim, umas 300 mensagens, assim. Eu falei, nossa, morreu alguém, né? Não é possível. Aí, uma das mensagens era do Miguel, me convidando para fazer o Antes Tarde do que Nunca. Aí ele falou assim para mim, oi, Simone, que é o Miguel Falabella. Então, é o seguinte, eu vou fazer um espetáculo, chama Antes Tarde do que Nunca. Eu já chamei fulana, já chamei Beltrana, já chamei Ciclana, nenhuma delas pode. Aí eu pensei, quem eu vou chamar? Vou chamar uma pessoa improvável, que eu talvez nunca chamaria, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver o papel com ela. Aí, aí eu falei, Simone Gutierrez. Vamos ser o casal improvável dos musicais, porque era para fazer um casal com ele, né? Aham. E aí ele falou assim, vai ser um casal improvável, mas eu vou apostar.
Você topa? Eu falei, o quê? Lógico que eu topo. Você tá maluco? Depois de 10 anos que você me deu a primeira oportunidade na vida Uhum. de fazer uma protagonista, você tá me chamando para protagonizar com você. Com E você ele, tá, fazer esse e você tá dueto. muito você tá muito no caminho certo. Obrigado, Senhor. Mas, gente, o melhor é dizer, ah, já chamei fulana, já chamei cicrana, tipo, verdades, né? Nem para dizer, pensei em E aí, você como a primeira opção. não, e aí quando eu te falo que eu só aceito quando eu acho que eu tô preparada, essa foi uma das vezes. Porque, assim, se ele tivesse me chamado logo em seguida do Hairspray, eu não me sentiria tanto preparada para Uhum, protagonizar, sabe? Então aí eu já tava com uma bagagem de. Fora os 10 anos antes do Hairspray, mais 10 anos uhum. depois de fazer Hairspray, que eu já fiz muita coisa. Então, assim, a gente sabe quando é o momento, né? A gente sabe quando é o momento de novos desafios. Então eu encarei como um desafio e foi Quantas delicioso coreografias, conviver com né? o Tinha Miguel. muitas coreografias, um elenco de bailarinos incríveis, assim, bailarinas maravilhosas e muita, muita coreografia do elenco ali também. E o Treat Muita, Me muita coisa Rook, e que é coreografias difíceis. maravilhoso, aquele número incrível, icônico. Da cama. Sim, que é fantástico, é fantástico. É muito bom. Não, e eu adorava fazer aquele número, porque eu e o Miguel, a gente ria muito logo que acabava, né? Porque a gente acabava os dois embaixo das cobertas, assim, e Aham. aí acabava, a gente ria muito, porque ele falava, você é muito maluca, eu não sei o quê. Ai, acho, eu vou falar, Nana, o melhor de estar no teatro, de estar atuando, é o processo, sabe? É tudo que envolve, não é só o momento, né? Então, assim, você poder conviver com as pessoas, aprender com as pessoas. E, assim, não só conviver com o Miguel, mas ter uma aula com ele todo dia em Eu cena, porque aquilo ali é imagino. uma aula. Então, foi outra bênção, assim, da minha carreira, O sabe? Miguel, ele é muito disciplinado, né? Ele é muito, tudo tem que ser muito correto, ele é muito disciplinado, ele estuda muito, ele sabe o que ele está fazendo, né? Deve ser Sim, realmente, no início, eu imagino você ser dirigida por ele, né? Lá em 2009, depois, sim. né, contracenar com ele, que é uma certa Pra, pressão, né? pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu encontrei ele no ensaio, eu chorei, eu chorava, eu falava, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí o Edson me chamou num canto e falou, só um minutinho, Miguel, vem cá. Aí ele me chamou num canto e falou, você tá maluca? Você canta, dança, representa. É só chegar. Porque eu ficava com medo de falar e não fazer bem, não atuar bem, né? Nossa, imagina. Cantar e o dançar eu tirava de letra, mas o falar, porque foi a minha primeira personagem que eu tinha fala. O Instagram vai derrubar e a gente volta, tá? Porque Tá. deu uma hora, a gente volta para encerrar a conversa. Agora. É... Tá chegando. E eu Que bom falo que deu certo, né? A gente emendou finalmente depois de desafios tecnológicos. E eu E você falo estava muito. contando. Não, mas é isso mesmo. Quase todas as nossas lives a gente passa um pouco, e porque uma hora é muito pouco, não dá muito. Me conte. E aí você chorou, aí o Edson celular e falou para Aí você: o você Edson dança, você canta. me chamou no canto e falou assim: Pera, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Você canta, dança? É só chegar lá e falar. E eu que não canto nem danço, só sei falar. Aí Que eu legal. comecei a rir, menina. Eu falei, tá tudo bem, já entendi. Eu tô viajando, vamos lá, vamos se jogar. Por isso que eu falo, quando você tá com as pessoas certas, com pessoas generosas, não tem erro, assim, sabe? Lógico que a gente sempre pega também umas coisas ruins nessa vida, mas essa nossa profissão é uma profissão muito gratificante em várias questões, assim. E eu sempre fui muito abençoada, graças a Deus. Que bom. E como é que é ser legal, às vezes, num ambiente difícil? Eu não tive uma boa experiência quando eu estudei em São Paulo nesse sentido, sabe, Simone? Eu tinha saído de Salvador, já fazia balé há 20 anos,
e já cantava, fazendo back vocal e tal. E aí eu fui estudar musical em São Paulo e eu era uma pessoa feliz, sabe? Legal, que ajudava as pessoas com os passos de dança, que às vezes substituía a professora fazer aquecimento. E aí eu descobri que muita gente não era tão legal quanto eu, que muita gente queria passar a perna, queria o papel, fazia caminhos, e eu falava, assim, meu Deus. E eu me decepcionei muito, assim, e tanto que quando a gente montou o projeto Broadway, eu Uhum. falei, aqui isso não se cria. Aqui todo mundo precisa lutar junto junto, a gente precisa torcer pelo outro, crescer junto, trabalhar junto, porque ninguém faz musical sozinho, ninguém faz nada sozinho, Faz né? nada. Você precisa e você só cresce junto. Tem coisa melhor do que você trabalhar com alguém bom do seu lado? Você só se estimula a você estar cada vez melhor, né? Então, mas é exatamente isso. Como entrar nesse assunto delicado? Porque é muito difícil todo mundo falar a sua língua, né? Principalmente quando você tem princípios, quando você tem Ética, valores. valores, exatamente. Então, assim, é muito difícil. Só que o que acontece? Aí, por exemplo, você tem que saber se colocar, né? Você não pode ser humilde demais, porque pisam na tua cabeça. Não pode ser Estrela demais. estrela demais, porque aí também não é legal. Então você tem que tá sempre sabendo se colocar, sabendo o momento certo de falar. E mesmo assim, porque o que acontece? Como todo mercado mas o nosso é triplicado, é um mercado muito competitivo. Porque as pessoas acham que um tem que ser melhor que o outro. E eu não acho que é por aí. Então é muito difícil quando você tem uma linguagem e ninguém fala a sua língua. Isso foi motivo de muita revolta minha durante muito tempo, assim, porque eu nunca fui de panela, nunca fui de turminha. Eu posso até ser execrada em estar falando isso aqui, mas assim, Mas você não está falando de ninguém não, especificamente, então tá tudo mas bem. eu me orgulho exatamente disso. Eu sempre entrei em tudo que eu fiz por meritocracia. E, Uhum, infelizmente, no país onde a gente vive, não importa se você estudou, não importa se você se especializou, não importa isso. As pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo. No que você vai ser útil para ela, no que você vai que assim, lógico que tem um lado. Eu acho que todo mundo quer ganhar alguma coisa em relação a alguma coisa. Só que eu acho que nem sempre é assim. Eu acho que você tem que valorizar o profissional, você tem que valorizar o que aquele profissional tem para te oferecer, entendeu? uhum, Não só o que a mídia pede, o que a mídia precisa, porque aí é uhum, complicado. Aí é complicado, aí você entra numas de falar assim, eu não quero mais trabalhar aqui, entendeu? uhum. Aqui não é para mim. E eu estou te falando numa posição muito privilegiada, porque eu trabalho bastante aqui. Não trabalho, Sim, não trabalho tanto quanto eu queria. Por exemplo, eu tô há anos sem fazer um musical da Broadway. Não sou chamada para fazer musical há muito tempo. vamos fazer um em Curitiba. Vamos! Vamos montar uma Broadway em Curitiba. Aqui você tem o elenco que Então, você quiser. aí o que acontece? Você começa a se autoproduzir. Sim, É... como é que foi esse projeto? Só que aí é o tal negócio. Eu gosto de me produzir, não vou dizer que não, mas não é a minha praia, entendeu? Fazer produção. Eu não gosto de ter essa preocupação. E eu não sou, por Uhum, exemplo, uma Cláudia Raia, né, que tem um status já muito alto para fazer isso é mais difícil. Mas assim, se a gente não se produz, a gente não trabalha. Por exemplo, eu fiz o Lisa, Lais e eu, assim, ó, com a cara e com a coragem, tirando do útero, mas fiz porque eu queria estar no palco. uhum, Eu trabalhei com quem eu queria, com pessoas que eu acreditava, as pessoas que me ajudaram a produzir eram praticamente da minha família, assim. O Edu Berton, que dirigiu para mim, sempre trabalhou comigo. Então, assim, aí você começa
a sobreviver, eu falo, né? A gente, para poder Uhum. sobreviver artisticamente, você começa a ter que se produzir, porque é muito difícil você trabalhar com alguém que não fala a mesma língua que você. Por exemplo, eu sou muito justiceira. Eu detesto injustiça. Então, assim, quando eu vejo uma injustiça, eu não consigo ficar calada. E em Uhum. muitos lugares, se você não ficar calada, você vai passar de chata, você vai passar de metida, você vai passar de não sei o quê, você vai passar de não sei o que lá. Então, assim, é complicado, mas eu acho que cada um consegue sim reinventar se quiser, entendeu? Uhum. É mais difícil, mas eu acho que a gente tem que estar sempre em busca de se reinventar, de não deixar de fazer o que gosta, Uhum. porque, enfim, é o que move a gente, é o que move o artista, é estar no palco. Tanto que as últimas palavras que eu falo na minha peça, no Lisa Lais e eu, é que o artista ele vive na constante briga de viver do seu ofício, que é tá no palco. Eu assisti uns pedaços, você falando isso, eu queria trazer aqui para Nossa, mostrar. Foi vamos lindo. lá, a gente leva. Talvez no ano que vem a gente, ou esse ano mesmo, a gente volte um pouquinho ainda com Lisa Laiseu, se Deus quiser. Mas, enfim, é, tudo que eu falava no Lisa Laiseu era tudo que eu acreditava. O texto era do Cacau e Gino, e assim, quando a gente resolveu fazer o Lisa Laiseu, eu falei para ele, eu não consigo trabalhar. Eu quero fazer um espetáculo onde eu faço uma atriz que não consegue trabalhar. Como é que eu faço? Então, assim, a gente fez a comédia. Então, assim, aí você tem que ter a sua voz, você tem que arrumar o seu meio de se expressar, de falar. Porque é difícil mesmo, é difícil você se colocar, é difícil. E é uma carreira cruel, né? Porque você Muito. está na novela agora contracenando com Fernanda Montenegro, com Lília Cabral, no outro dia você não tem um trabalho. Aí no outro dia você é protagonista com Miguel e outro dia. Então, assim, a gente se manter emocionalmente, a gente, eu falo eu não, né? Mas se manter emocionalmente equilibrado, né? Nesse vai e vem de trabalhos e pico de ego e depois, né, nada, deve ser também um desafio, né? Se manter. E essa coisa de você se produzir, eu acho que hoje em dia, para o artista pequeno ou grande, ele vai precisar se produzir. Ele vai precisar saber entender de produção, fazer conexões e fazer o seu grupinho de trabalho, né? O Edu, meu diretor, ele sempre fala, né? Porque às vezes eu ficava revoltada, eu falava, por que que fulano tem um monte de gente assistindo, esse plano não tem ninguém, e é difícil colocar gente no teatro, ou um dia tá o teatro lotado, no outro dia tem 2, 3 pessoas, por que isso? O trabalho é legal, Uhum, não sei o que. Mãe, uhum. Peraí que travou aqui para mim. Peraí que eu fiquei voltou? muito curiosa. Travou quando ele falou Simone. Ficou uma pausa dramática. Voltou agora? Voltou. Ele fala assim, Simone, cada um tem o seu nicho, você tem que descobrir onde é o seu. Você tem que saber quem é o seu público, você tem que saber. Por exemplo, no Lisa Lais e eu, não é aquele público de Broadway que gosta de ver o candelabro cair, que gosta de ver a vassoura voar. É público que gosta de Broadway. Porque assim, Uhum, o meu espetáculo sou eu, uma cadeira e um pianista. É uma uhum. atriz, modéstia à parte, talentosa, que canta música, Sim, mas a atriz, mas não uma tem a grande atriz. vassoura para falar, olha, uma vassoura que voa. Ou, nossa, o lustre caiu. Meu É, ou Deus. 50 pessoas balançam a bandeira. Então assim, você vai chegar lá, você vai ver uma atriz que vai cantar um repertório dificílimo de Liza Minnelli, que Sim, pouquíssimas pessoas cantam bem, graças a Deus. sim. E assim, você gosta de Broadway? Você vai gostar. Você gosta de comédia? Você vai gostar. Então, assim, não é o público, não é o grande público dos grandes musicais. Mas é o Uhum, público que. Então, assim, a gente tinha que atingir essas pessoas. Então, era um público mais velho. Então, assim, uhum. fui aprendendo quando eu fui produzindo, entendeu? Mas eu sempre falo, não é minha praia, não. Eu gosto mesmo de estar lá no palco, de me concentrar para fazer o espetáculo. E Mas não assim, ter que me preocupar com a produção, né? mas se preciso for para eu exercer o meu ofício, eu vou fazer. Que mata. Ai, que linda, Simone. Ai, tá sendo um prazer imenso ter você aqui. Vou te perguntar mais uma coisa, assim, para encerrar. O que que você
pode dizer para a turma que está começando, para a galera que está lá em Curitiba, né? Porque aqui em Curitiba não tem terreno para teatro musical ainda, né? A gente cavou, você assistiu o espetáculo, porque a gente vai e faz na luta, na raça, né? A gente depois começou a formar os nossos alunos, que a gente viu que tinha uma turma boa, a gente não queria mandar todo mundo para o Rio, para São Paulo fazer musical. Não, vamos fazer musical aqui, aqui tem terreno. E a gente fez um teatrinho para 50 pessoas, para colocar os espetáculos em cartaz, a gente Ah, fez isso é Chicago, a gente incrível, fez isso é Waitress. incrível, isso é muito incrível. Não, olha, eu vou falar de coração. O trabalho que vocês fazem é incrível, não pare nunca, assim, porque é exatamente isso. É, tanto que aí em Curitiba tem muita gente talentosa. Então, por que que a gente tem que sair do nosso nicho para achar que lá no outro lugar é melhor? Não. Então, assim, busca o teu público aí. E é claro, chega uma hora que o artista ele quer içar voos, né? Por exemplo, a minha paixão agora é querer estudar fora, aprender o inglês, sabe, me especializar em teatro musical para talvez futuramente ser uma diretora residente de uma grande produção. Eu quero, Ah, que eu quero legal. aprender figurino, eu quero aprender cenário, eu quero aprender tudo. Eu quero aprender o backstage, eu quero aprender o on stage, eu quero aprender tudo. Então, assim, eu acho que é isso que tem que motivar, entendeu? Então, e é muito legal, porque você pensa no espetáculo que você quer fazer, na outra história, e aí você se aprofunda, você estuda a história, você vai lá, vê as músicas, estuda coisa nova. Então, isso é maravilhoso. E assim, Que delícia. não é diferente de quem está numa grande metrópole. Não é mesmo, assim. A qualidade é a mesma. Se você se aprofunda, se você estuda, a qualidade é a mesma. Então, o que eu digo para quem está começando agora, se você está em Piraporinha da Serra ou em Nova York, estude. Estude, se profissionalize, sabe? Se recicle, busque coisas novas. Nunca ache que você sabe tudo. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Eu falo assim, eu adoro trabalhar com Sim. pessoas. E é o que você falou há umas horas atrás, você falou, é muito legal você trabalhar com gente boa. Com gente boa você aprende muito, mas você aprende muito com quem não é bom também. Você aprende com todo mundo, entendeu? Porque, Sim, se for gente legal, do bem, que quer aprender, né, com energia boa, porque aí o que você pode fazer? né? Com Você gente pode que exercer, soma. você pode exercer a sua generosidade que um dia você recebeu de alguém. Então isso é muito legal. Só que é aquilo que você falou, nem todo mundo fala a nossa língua, né? Você, eu quis ajudar nas coreografias, mas faz o teu, é isso. Faz o teu, Não, porque graças a Deus eu achei minha turminha em São Paulo quando eu estudei no Instituto Stanislavski, depois eu viajei também, eu estudei em Nova York, e quando voltei a gente conseguiu montar a nossa bolha de energia dourada, que eu brinco, sabe? E aqui o importante é a gente torcer pelo colega, a gente estar junto, a gente ter uma energia boa, e graças a Deus a gente tem conseguido, porque quem sente outra coisa tá errado e se sente que tá no lugar errado, sabe? Não é para eu ser acho, famoso, é para fazer a eu acho nosso que ofício, a nossa arte. esse pensamento é um pensamento próspero e eu quero sempre ter pensamentos prósperos. Eu não quero ter pensamentos ruins, né? Que me tragam para trás, que me façam retroceder no que eu sou como ser humano. Então, assim, eu acho que quando a gente torce por uma pessoa, quando a gente ajuda, a gente não está sendo legal só com ela, a gente está sendo legal com a gente também. Porque a gente colhe o que a gente planta, né? Se você colhe coisas boas, se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Se você faz a maldade, é impossível dar certo na vida. Não tem como, a vida ensina. Ai, que delícia! Eu quero deixar o convite aberto, Projeto Brother, sua casa em Curitiba agora. Se Vamos você lá! precisar, quiser fazer laboratório, precisar de bailarina, precisar de cantor, precisar de diretor musical, precisar de sala, precisar de gente. Ah, eu tenho um texto aqui, quero testar. Vem pra cá, a gente tá aqui louco para fazer um monte de coisa. Quiser vir dar workshop, quiser fazer espetáculo, a gente tá junto. Eu acredito Bora! muito
que os artistas, eles só somam uns com os outros. A gente, nesse momento, então, de trevas, a gente tem que se unir, a gente tem que se reforçar. E, assim, estamos de portas abertas e corações abertos para você. Você foi muito generosa com a gente desde o primeiro encontro, desde a primeira vez que eu fui lá falar com você, bem louca. Oi, Simone! Meu Deus, Vem assistir a quem é essa gente! pessoa? E aí você foi, estava sentada na primeira fila, minha sogra estava falando, eu lembro, ela sentou do Uma meu lado. caneca, ganhei uma caneca. Ai, que legal! Que linda! Até hoje minha caneca, amor. Gente, foi para mim assim também, meu Deus, a Simone está assistindo a gente fazer Chorus Line ainda, que é um espetáculo de bailarinos, né? Mas foi um prazer imenso, sempre sua generosidade, eu gostaria de agradecer e que o universo retribua isso, sim, porque você tem ajudado a gente com força e a gente está aqui também para o que você precisar, tá bom? Muito obrigada, Simone, muito Obrigada, amor. obrigada. Um beijo pra Tudo todo de bom para mundo. você, para os seus Amei. projetos. Eu amei, obrigada, internet. Um beijo, Simone. Obrigada, gente, todo Beijo, mundo que beijo. veio aqui. Um beijo a Denis, um beijo Rico. Olha, Um quem beijo a quiser todos. saber alguma coisa, quem quiser me perguntar alguma coisa, é só escrever nas mensagens lá do meu Instagram que eu respondo, tá bom? Olha que linda. Obrigada, Simone. Um beijo, querida. Tudo de bom para você. Tchau. 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 Tchau.